Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. Socialism is an integral part building social justice on this planet. Une formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Et nous sommes ici à lutter, nous gagnons. Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Silva, esse é o segundo episódio do podcast Marxismo Periférico, onde a gente se dedica aqui ao pensamento marxista de autoras e autores da África, da América Latina, da Ásia e também temas caros à nossa realidade, como a luta antirracista e anticolonial. Hoje eu tenho a grandíssima satisfação de trazer o camarada Walter Lippold aqui. Ele que é doutor em História, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da UF, Universidade Federal Fluminense, e do Núcleo Reflexos de Palmares da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele também é professor do curso Uniafro, da Federal do Rio Grande do Sul, e se dedica a pesquisar temas como colonialismo digital, história da tecnologia, cybercultura, hackativismo. Também aí se dedica a pesquisar a obra do Frantz Fanon e a história da Argélia, e é membro do coletivo Fanon e autor de Fanon e a Revolução Argelina, né, que aqui no Brasil saiu pelas Ciências Revolucionárias, e também do colonialismo digital em parceria com o camarada Davidson Faustino. Salve, salve aí, Walter, brigadão pela sua disponibilidade, seja bem-vindo ao nosso podcast. Salve, Pedro, todos os camaradas que estão nos ouvindo aí, um grande abraço, muito bom estar aqui, marxismo periférico, marxismo anticolonial, e eu realmente comecei a militância nessa área aí da divulgação da obra de Fanon, de outros pensadores e pensadoras africanos e asiáticos, principalmente, foi lá no fim da minha graduação de História, em que eu notei que, infelizmente, até mesmo nas forças progressistas, até mesmo naqueles que defendiam a emancipação humana, infelizmente acontecia o que nós chamamos de eurocentrismo. Nós não conhecíamos autores, pensadores, militantes da África e da Ásia, propriamente do Brasil, e muito menos da África e da Ásia. E naquela época eu conheci o professor Orson Soares, nas fileiras da luta de classes aí, nos conhecemos na organização proletária, e na época estávamos ligados aí ao coletivo Fanon, continuamos até hoje, desenvolvendo o quê? Desenvolvendo formação, desenvolvendo principalmente divulgação das obras, promovendo debates, dentro dessa perspectiva do pensamento fanoniano, do pensamento de Kwame Nkrumah, Angela Davis, pensamento de Renato Constantino, desconhecido historiador das Filipinas, que trabalhava com o conceito de contraconsciência dentro da questão colonial nas Filipinas, e ao mesmo tempo que surgia essa nossa caminhada aí, política, na questão teórica, na questão do pensamento revolucionário, na circulação de ideias revolucionárias, eu também desenvolvia pesquisa. Foi lá em 2004, Pedro, que é a primeira vez que eu entrei em contato com a teoria do Frantz Fanon, e aquilo foi realmente um momento que mudou minha vida. Não é coach, não é neopentecostalismo, nem fanatismo, muito menos seita, mas naquele momento que chegou na minha mão Condenados da Terra, o Pele Negra, Máscaras Brancas, e posteriormente os artigos que o Fanon escreveu no jornal El Mojahid, lá na Argélia, em pleno processo revolucionário, isso realmente me fez pensar nas possibilidades e na potencialidade que existe nesse pensamento do marxismo periférico. No caso ali, do terceiro mundismo, todo aquele momento do pós-segunda guerra, na África, na Ásia, a libertação, as independências, a libertação nacional,
as contradições entre classe e raça, que o Fanon tanto se dedicou. E desde aquela época, eu e o professor Orson continuamos com essa caminhada. Então, é uma caminhada aí que nos traz aqui para essa conversa, né? De pesquisa, dentro do próprio âmbito da academia, mas é uma caminhada de militância nas escolas de periferia. Bom, eu e o Orson, a gente começou a fazer essas palestras e divulgações com uma palestra chamada, uma intervenção chamada Panteras Negras e Hip Hop. Na época, estava muito envolvido com o movimento hip hop, seus elementos, e o Orson desenvolvia esse estudo sobre Panteras Negras. Inclusive, o professor Orson Soares está agora, no momento, aqui na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, desenvolvendo uma tese sobre a influência de Fanon no Partido dos Panteras Negras. Olha que interessante. Tá bem avançada já a tese aí, já dou até uma deixa aí, né, para o pessoal, para os camaradas todos que estão nos ouvindo. E logo vai ter aí um material muito, muito importante, fundamental, sobre essa conexão Fanon e Panteras Negras. E foi aí que eu comecei a me interessar, Pedro. O Orson, ele deu uma palestra sobre Panteras Negras e numa das lâminas tinha lá as influências dos Panteras Negras. Eu nunca vou esquecer, era um slide, um PowerPoint naquela época, né? E aí ele colocava assim, influências. Tinha lá Mao Zedong, em primeiro lugar, né? Pô, porque não botar... Às vezes o pessoal pega aí os Panteras e torna mais um ícone, digamos, da imagética do que realmente uma organização revolucionária como eles eram, marxista. Então, e aí tava lá Mao Zedong, tava lá Malcolm X, Che Guevara e Frantz Fanon. E eu, caraca, mano, conheço todo mundo, mas quem é Fanon? E aí fui perguntar pro Orson, e o Orson falou, olha, Fanon é um teórico anticolonialista e a gente precisa estudar ele. Então foi assim que começou essa caminhada. Pode crer. Eu acho interessante duas coisas aí que você pontuou, né? Primeiro, essa apropriação da figura dos Panteras Negras, né? De uma forma despolitizada, porque inclusive eu já achei, né? Uma galera, assim, já discutiu com uma galera que inclusive faz um revisionismo pesado e nega a influência do marxismo na organização dos Panteras Negras. Coisa que parece bizarra, assim, mas acontece muito, dada aí, tipo, só para indicar a importância, né, desse trabalho, desse resgate. E mais do que isso, eu acho muito interessante essa sua fala, né, de fazer uma crítica ao marxismo, porque é isso que esse podcast se propõe, mas uma crítica propositiva também, né? Porque durante muito tempo, nas últimas décadas, com essa ascensão neoliberal que a gente vê em todos os espaços, inclusive espaço acadêmico, das disputas políticas, se fazer uma crítica muitas vezes rasa, né? Tipo, o marxismo tem esse verniz eurocêntrico também, que a galera coloca em tudo, né? Joga a bacia com a água e o bebê dentro, mas não vai atrás, né? Essa semana eu até tive o prazer de traduzir um texto para Jacobin, para a revista Jacobina, né? Aqui, eu vi, muito legal, parabéns. Valeu, da Rosa Luxemburgo. Sim. Que são textos dela denunciando o colonialismo alemão na Namíbia, né? E o primeiro genocídio da era moderna, que é do povo herero. Então são textos que durante muito tempo foram ignorados pelo próprio marxismo, né? Mas que servem como evidência de que, apesar de, por limites materiais, né, dos indivíduos naquele momento, seja o próprio Marx, o Engels, enfim... o marxismo se preocupou, né? Acho que o marxismo foi a primeira vez no alto debate da política e da filosofia que os povos não europeus foram vistos como gente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre fazer essa crítica, mas dessa forma como você está colocando, como a gente sempre vai tentar trazer aqui, de uma forma propositiva. Tem essa perspectiva eurocêntrica em alguns momentos, em alguns autores, sim. Então, como que a gente pode fazer para romper com isso? Frantz Fanon, eu não tenho nem muito o que falar, né? Esse contato que a gente tem com o Fanon é sempre muito maravilhoso, assim, né? Esse primeiro contato, quando a gente descobre. Eu descobri a partir de autores pós-coloniais, enfim, assim.
E aí o Fanon foi um dos autores que me arrastou de vez para o marxismo, porque quando você lê, ele é de uma complexidade, assim, no sentido acho que dialético, né, de abarcar toda a totalidade mesmo dessa experiência do colonialismo no desenvolvimento do capitalismo, né, do avanço do capitalismo no mundo inteiro, que, poxa, é difícil, né? E, sobretudo, fica, acho que, mais fantástico quando você toma noção de quão curta foi, né, a trajetória intelectual, que foi o cara que morreu cedo, que dividiu a militância política com os estudos, né, com a psiquiatria, enfim, um intelectual fantástico. Daí, mano, já partindo dessa apresentação que a gente fez, essa rasgação de seda pro Fanon, queria que a gente já começasse a desvelar esse tema, né? O que é o colonialismo? O colonialismo, ele é um fenômeno na qual o Fanon se dedicou e nos trouxe uma série de textos fundamentais para pensar esse fenômeno. É um fenômeno que ele, segundo Fanon, está relacionado, é impossível dissociar, por exemplo, separar, digamos assim, colonialismo do início do capitalismo. Claro que nós poderíamos, saibam vocês, eu sou historiador, sou professor de história, trabalho nessa área também, então nós poderíamos começar a pensar as raízes do colonialismo. Só que o colonialismo também ele vai ter fases, digamos assim. Em geral, por exemplo, a gente vai diferenciar uma fase do colonialismo aí mais clássica, aquela fase que está ligada à Península Ibérica, logo após a conquista do Al-Ándalus islâmico, né, o período ali de quase 1000 anos que tivemos o domínio muçulmano no Al-Ándalus, e aí as potências daquela época, Portugal e a Espanha, logo unificada a Espanha, nós teremos aquele colonialismo do pacto colonial, do escravismo colonial, nós teremos a extração de minérios, nós teremos esse colonialismo mais ligado à ocupação da terra, a uma ocupação efetiva da terra militar, e há também o que se conveniou, que geralmente se chama de pacto colonial, que não era um pacto, era uma imposição, ou exclusivo colonial. Então nós tínhamos aí a questão da extração não só de minérios, a produção de mercadorias, por exemplo, o açúcar aqui no Brasil, e através do dispositivo de monocultura, grandes extensões de terra, que vai desaguar aí no nosso atual latifúndio, tem esse histórico, e principalmente o escravismo colonial, o sequestro de seres humanos, principalmente naquele momento inicial, os chamados negros da terra, como os portugueses chamavam, eram os indígenas, e depois o processo todo da diáspora africana, e do escravismo atlântico. Então, essa exploração da plantagem, ela vai fundar o capitalismo. Então, esse é o primeiro ponto que o Fanon ele nos ensina. Não há capitalismo sem colonialismo e não há colonialismo sem racismo. Esse tripé, ele não pode ser dissociado, não pode ser separado, dividido, a não ser para questões de análise, de compreensão dos elementos dessa totalidade. Mas a assim chamada acumulação primitiva de capital, que o Marx fala desse modo irônico lá no Capital, é exatamente isso. Claro, entra junto à expropriação e expulsão das terras, os cercamentos na Inglaterra, a formação de uma massa proletária, urbanização, mas o advento do capitalismo e a própria acumulação que deu origem à Revolução Industrial, e o que em outros campos o pessoal gosta mais de chamar de modernidade, né? Nós do campo marxista estamos sempre lembrando o óbvio, não há modernidade sem capitalismo. A modernidade ela é um advento, ela é um processo, um fenômeno que surge dentro do modo de produção capitalista. E então nós temos ali uma revolução industrial, e claro, a partir desse momento nós teremos o capitalismo consolidado. O Marx vai chamar de subsunção real, do trabalhador, e quando tu tem não só a subsunção formal, que seria aquele momento que o trabalhador perde o controle sobre o processo de trabalho, na época do artesão, depois manufatura, depois para maquinofatura, e aí nós temos a máquina também, o maquinário tendo um papel
fundamental aí na Revolução Industrial, a máquina ferramenta, a indústria têxtil. Tudo isso está conectado com o colonialismo, porque nós tivemos não só o uso da mão de obra escravizada, os cativos, milhões, né, que ergueram impérios coloniais inteiros, o Império Português, por exemplo, o Império Espanhol também utilizou a encomenda e outros modos de explorar aí as populações indígenas, principalmente aqui no Império Inca, né, uma conquista terrível e violenta do Império Inca pelos espanhóis. E aqui no Brasil nós teremos, então, essa questão. E aí, falando em Revolução Industrial, na segunda fase dessa Revolução Industrial, se a gente pode dividir em fases, eu sempre tenho medo, né, de perder, que é um processo que começou lá no século XVIII, continua até hoje, mas é importante dizer que aí nós temos certas modificações. E é nesse momento, a partir de 1830, que a França vai conquistar a Argélia. E a Argélia vai ter um colonialismo um pouco diferente, porque já tem outro tipo de força produtiva, de tecnologia, não só em termos industriais, mas armamentos. Mas, mesmo assim, a Argélia ela vai ser uma dita colônia de povoamento, que na escola, quando eu estudava, na época, recém o Figueiredo tinha saído do poder, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na escola, eu lembro que ensinavam, em 86, 87, recente acabada a ditadura no Brasil, e aí eu lembro que ensinavam isso, colônias de povoamento e colônias de exploração. Aí diziam, né, a professora, ela dizia na escola de história, né, os Estados Unidos deu certo porque era uma colônia de povoamento, e o Brasil deu errado porque era uma colônia de exploração. Mas anos depois, graduado em História e com mais estudo, eu pude, mas só um pouquinho, mas tu tinha o algodão lá no sul dos Estados Unidos, inclusive a Guerra Civil se deu devido às questões entre o norte, o sul escravista, o norte, a questão industrial toda, mas a colonização da Argélia, o norte da África, Maghreb, ela vai ser uma colônia de povoamento, os franceses vão para lá. Até alguns comunardes, notem vocês, algo que pouca gente sabe, os poucos que não foram massacrados, que a maioria foi massacrada na Comuna de Paris, mas muitos foram exilados na Argélia. E aí, essa colonização da Argélia pelos franceses vai começar com um processo de roubo de terras ou compra de terras de muçulmanos, norte-africanos, magrebinos, argelinos, e nós teremos o quê? A expulsão dessa população muçulmana das suas terras para o plantio de videira, de uva para produzir vinho, ou seja, num território onde a população, em grande parte, é muçulmana e não consome álcool. Então, o colonialismo ele tem um projeto econômico de dominação, ele tem um projeto cultural, e esse projeto cultural, o Fanon também ele se dedicou muito, que é um projeto de, destruir a memória e a história do povo que está sendo conquistado, colonizado. Então, é um projeto cultural, um projeto de desmemória, um projeto de despersonalização, a um projeto de estagnação da cultura. Isso Fanon fala muito lá no Racismo e Cultura, entre outros escritos dele. A cultura é mumificada, aí vira folclore, né? Não é mais uma cultura viva, dinâmica, ela vira algo do exótico, o exótico. E do exótico para o racismo é um passo. Na verdade, eles agem concomitantemente. Então, esse segundo momento do colonialismo, onde a França já vai entrar com a conquista da Argélia, por exemplo, claro, cada colonialismo tem suas particularidades. Tem questões gerais, tem questões singulares. O singular e o geral, dialeticamente unidos, eles nos trazem a categoria do particular. Então, existem particularidades no colonialismo francês, por exemplo, é um colonialismo que vem com a ideologia da missão civilizadora. Nós estamos trazendo a ciência, as luzes, a arte, a indústria, as estradas, as linhas férreas para vocês, pobres, bárbaros, ignorantes, e nada mais justo do que nós possamos explorar suas riquezas, sua força de trabalho, até exaurir. Existem pontos também particulares no colonialismo inglês, no colonialismo ibérico, como eu falei, tanto o português quanto o espanhol, cada um em sua fase histórica, com suas características, mas, em geral, o que nós podemos afirmar é que é um projeto de dominação econômica e de dominação cultural. E aí, essa nova fase aí da Revolução Industrial levou a um fenômeno de inversão de capitais, né? Não precisava mais só tirar a matéria-prima da colônia, levar para a metrópole, lá beneficiar, né, essa matéria-prima, e a partir daí
Não, agora a metrópole começa também a pensar em mandar as metrópoles, ou ex-metrópoles, já de alguns processos de independência ao longo do século XIX também, já começam a pensar em inverter capital nas suas próprias colônias ou ex-colônias. E aí já começa um processo diferenciado. Né? Até mesmo em países independentes surge um fenômeno que o Lenin daí vai ser o grande, né, cabeça aí da análise da sua obra clássica, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, onde nós teremos o monopólio, nós teremos aí essas tecnologias todas da Revolução Industrial da segunda fase, no final do século XIX, principalmente, a exploração do petróleo, o uso da eletricidade. Então, o colonialismo ele vai se transmutando, inclusive num fenômeno que nós vamos chamar de imperialismo, ou seja, não é mais necessário que aquele território seja teu diretamente. Você pode mandar tropas, retirar, intervir, derrubar presidentes, e aí surge esse fenômeno ligado aí aos trusts, né, aos holdings, aos cartéis, à monopolização da economia, e principalmente o fenômeno do capital financeiro, que é algo fundamental nesse contexto. Essa fusão do capital dos bancos com o capital da indústria. A indústria não tem mais condições, o capital industrial não tem condições de investir com essas novas tecnologias que surgem, com motor de combustão interna, processo Bessemer para produção de aço. E aí, o que acontece? Os bancos começam a investir. E aí, essa fusão do capital financeiro, a financiarização, a divisão do mundo entre as potências, que vai levar diretamente à Primeira Guerra. Bom, e aí o que nós temos? A partir desse processo da Primeira Guerra, principalmente ali no pós-Segunda Guerra, começa um outro fenômeno que aí teremos um outro pensador importante africano, chamado Kwame Nkrumah, foi o primeiro presidente de Gana, Gana Livre, e ele escreve um livro homenageando Lenin e tentando atualizar a teoria do Lenin, que o livro se chama Neocolonialismo, Etapa Superior do Imperialismo. Ele vai dizer o seguinte: agora no fenômeno neocolonial, o que acontece? Tu faz a tua independência, há libertação nacional, há uma independência, há uma bandeira, há um hino, mas o país, outrora colônia, explorado pelas metrópoles europeias, ele se torna aparentemente livre. É um controle da economia e é um controle da cultura pelas ex-metrópoles. Então são vários conceitos que são importantes de compreender, desde o colonialismo, como nós falamos, mais ligado à extração, né, ao escravismo colonial, à acumulação primitiva de capitais, o início do capitalismo, que se deve a isso, ao trabalho cativo, a extração de ouro, de minérios, que foram essenciais para a Europa naquele momento. E não só isso, aí nós temos outras fases também ligadas ao modo de produção capitalista, e, de certa forma, o colonialismo e o imperialismo, guardadas suas diferenças, eles têm uma coisa interessante, eles agem também como, principalmente o imperialismo, como um processo de exportar os conflitos das metrópoles para os países dominados, ou para as colônias, ou para as ex-colônias, no sentido de criar uma aristocracia operária na Europa e, digamos assim, exportar os problemas de classe, de superexploração e questões ambientais também, né? Hoje se fala muito sobre isso, para os nossos países hoje chamados Sul Global, antigamente chamados de Terceiro Mundo. Então são conceitos essenciais para entender o capitalismo, para entender atualmente. Nós estamos ainda, conforme alguns autores, pensadores, nessa fase neocolonial. Alguns vão chamar de neocolonialismo tardio. O Praven já fala isso, né? Neocolonialismo tardio. E não estamos, na minha concepção, num pós-colonialismo ou num pós-capitalismo, ou num capitalismo imaterial, ou num tecnofeudalismo. Nós estamos numa fase neocolonialismo tardio, e aí notem, o colonialismo e o racismo que acompanha o colonialismo, que é uma ideologia ligada ao colonialismo, a despersonalização, o ataque à estética, à beleza, à história do povo dominado, e introjetado desde a infância, através da escola, através do entretenimento, dos currículos eurocêntricos, eles também promovem esse projeto cultural de dominação. E notem que o racismo e o colonialismo, eles não findam, não acabam com o desenvolvimento tecnológico. Vide aí a obra que eu e o Davidson
desenvolvemos, agora já na segunda edição pela Boitempo, aí o Colonialismo Digital, por uma crítica hacker. Um baita valeu. livro. Diga-se de passagem, já deixa a recomendação, leiam esse livro, porque, como eu já falei daquela vez que a gente conversou lá no Antifacast, mano, esse é um livro que já nasceu clássico, assim, ó. É o livro que daqui pra frente, toda essa discussão sobre racismo, algoritmo, racismo algorítmico, né? O colonialismo de dados, colonialismo digital como um todo, mano, é referência, tá ligado? Leiam esse livro, que ele é muito, muito bom mesmo. Pô, obrigado aí, camarada, e realmente o livro está circulando bastante. Agora a última notícia que tivemos que está em 5.500 impressões só do impresso, fora o eletrônico e fora o pessoal que faz o Piratex aí, né? Que a gurizada não é mole, né? Malvados hackers. E é isso, o livro está circulando e é bom porque assim está suscitando debate, porque esse campo ele era um campo dominado principalmente por teorias pós-estruturalistas, para não chamarmos de pós-modernas, tá? E assim, a gente dialoga com o povo aí, né, dessas teorias, inclusive vários amigos aí, conhecidos, colegas e tal, que trabalham, dialogamos de modo respeitoso, né? mas nós temos nosso campo é o marxismo, né? Nosso campo é trazer o potencial da análise marxista, tanto a análise do próprio Marx, né, que não estava vivo para ver a terceira e a quarta fase da Revolução Industrial, a IA, enfim, mas a questão do valor está aí, a questão da informação. Nós mesmos chamamos esse processo que está ocorrendo agora de roubo de dados, colonialismo de dados, extração de dados, chamamos de acumulação primitiva de dados, em homenagem à teoria, à crítica da economia política do Marx. E é isso, nós vemos que, claro que o marxismo ele não é algo estanque, ele não é uma seita, ele não é um dogma religioso da exegese de livros sagrados. O que nós dizemos aí, até uma coisa que eu gosto muito no livro do Lukács, lá tão controverso e criticado pelo próprio autor, né? Tem um prefácio de 60 páginas detonando o próprio livro, que é o História e Consciência de Classe. É o prefácio mais louco que eu já vi na minha vida. O Lukács lá criticando, trazendo o que era importante do livro dele, mas criticando, né, e o rumo que o livro tomou e as influências que a obra efetivou. Mas assim, ele diz uma coisa interessante, em termos de marxismo, ortodoxia significa a questão do método, né? Nós não podemos, o método dialético, as categorias do método, as leis da dialética, a ciência da lógica, na qual o Marx e o Engels se basearam, do Hegel, né, a questão da quantidade e da qualidade, a questão da negação, essas leis que eles, inclusive o Marx, ele vai estruturar o Capital em cima da ciência da lógica. Então, quem lê o Capital depois tem a possibilidade de estudar a ciência da lógica, nota, né, como as categorias estão concatenadas nessa totalidade concreta, nesse movimento intelectual que visa reproduzir o movimento do real em suas correlações, contradições, desenvolvimento. Então, é nesse sentido que nós trouxemos essas ferramentas, né, de análise, porque muitas vezes ao longo dos anos 80 e 90 elas foram jogadas, chacotadas, principalmente pela academia, né, e não é só isso, né, e também existe aquele problema de que muitos pensadores falaram, acabou a União Soviética, caiu o Muro de Berlim, agora não tem mais por que falar em Marx, e nós, eu e o Davidson, trouxemos aí a atualidade dessas teorias. Claro que, como eu falei, dialogando com autores e autoras intelectuais importantes, inclusive de outros campos teóricos, que a gente também não tem index librorum prohibitorium, né? Não posso ler o fulano porque eu vou, né, me infectar com essa teoria que não é a minha. Não temos medo disso. Então é isso. Se fosse por essa coisa de não ler outros campos, se não dialogar criticamente, o Marx não teria lido o Smith, Ricardo, Feuerbach, que era companheiro dele depois, né? Os jovens hegelianos aí acabaram cada um indo para um lado, mas é isso, a gente tem que conhecer esse campo. E é um campo que é dominado pelo pensamento decolonial, há um erro muito crasso, eu diria assim, de dizer que Fanon, por exemplo, é um pensador decolonial. A gente tem falado isso, Fanon até pode ter influenciado. Você falou aí que começou, né, a estudar o Fanon pelos pós-coloniais. Eu também estudei muitos pós-coloniais, Eduardo Said, Homi Bhabha, o pessoal, né, dos estudos subalternos, a Spivak, principalmente, na Índia. Estudei aí os decoloniais, Mignolo, Edgar Lander, eu gosto bastante também
do Dussel, né, também gosto bastante. Eu comecei por aí porque eu estudei na Unila, né, então tem muito essa proximidade com o pessoal do giro decolonial, assim. E aí tinha sempre essa crítica de ser eurocêntrico, e aí eu peguei pra ler, vocês falam de Fanon, vou ler Fanon. Aí eu li Fanon. Aí os caras citam muito Mariátegui. Aí eu fui ler Mariátegui e me surpreendeu muito, porque tanto o Mariátegui quanto o Fanon, e no caso do Mariátegui, há várias críticas à obra dele e tal, mas você vê que são pessoas que dominam o método, tá ligado? Sim. E não faziam essa crítica, né? E, muito pelo contrário, eles absorveram isso para falar da própria realidade, assim. Então, muito obrigado ao Giro Decolonial por ter me apresentado esses autores. Mas é isso, tem limites também, a gente tem que fazer essa crítica honesta, né? Mas, ô Walter, só pra gente não perder o fio da meada, você falou por cima assim, desse tema, né, da relação, principalmente da classe trabalhadora da metrópole com a colônia. Ah, sim. Vários autores, agora a gente tô organizando aí, a gente vai lançar um livro com a autonomia literária com os textos anticoloniais do Lenin, teve esse artigo que eu li da Rosa, Aimé Césaire, Frantz Fanon, sempre tem eles criam essa relação, né, para mostrar para o trabalhador da metrópole que o colonialismo, no fundo, não compensa para ninguém, né? Tanto do ponto de vista ontológico, que tem isso, não tem como eu desumanizar uma pessoa sem desumanizar a mim mesmo. Mas tem também outras perspectivas, sei lá, tem os textos lá militares do Engels, que ele faz uma análise de como todas as armas, todas as formas de organização militar que eram usadas para reprimir as colônias acabaram sendo utilizadas para reprimir a luta da classe trabalhadora na Europa, né? Tem essa questão que no primeiro episódio eu troquei dela com o Marcos Morcego, que o Walter Rodney, ele também faz essa crítica, né, de como o subdesenvolvimento dos países, pelos países desenvolvidos, é um fenômeno que, inclusive, a própria classe trabalhadora dos países desenvolvidos tira proveito, né, e de que tem que haver essa consciência. Se você puder falar um pouquinho mais assim, de como é esse processo, né, de empurrar a barbárie para as colônias e esse retorno para a Europa, porque também é isso, né? A própria Segunda Guerra, acho que a crítica que o Aimé Césaire faz lá, né, que a galera tá até retomando muito para falar da questão palestina no discurso sobre o colonialismo, ele sempre coloca essa crítica, né, de que, olha só, tudo que aconteceu aí na Europa, no Holocausto, que de fato é uma brutalidade imensa, né, nada mais foi do que a Europa fazendo dentro do seu território o que ela fez no resto do mundo. Então, como que se dá essa comprovação de que o colonialismo ele sempre acaba voltando para a metrópole e não para todo mundo, mas para a classe trabalhadora, para oprimir a classe trabalhadora também? Você trouxe o exemplo agora de Israel, né? Israel é uma vanguarda em termos de dronificação da guerra. Foi o primeiro país a usar drone em guerra, inclusive na guerra do Yom Kippur, se usou drone, pouca gente sabe, está lá no livro Teoria do Drone, do Chamayu. Uma vanguarda em vigilantismo digital, aí a gente poderia entrar, mas a China também sim, a China tem um grande um desenvolvimento em termos de vigilantismo e de tecnologias, né, de algoritmo facial, mas assim, em termos de vigilantismo digital em massa de ciberarmas, nós sabemos que Israel, não só Israel, mas também Catar, entre outros países, tem desenvolvimento aí, vanguarda nessas tecnologias. E notem que parece que Gaza, o massacre em Gaza, o genocídio em Gaza, é uma espécie de vitrine para armas de high-tech, né? Armas que eu nem sabia que existiam, mísseis com lâminas, uma coisa terrível. E o uso da barbárie, a velha barbárie, fósforo branco, por exemplo. Está banido, mas aí certos países não cometem crimes de guerra e não são punidos por isso. E notem que a França também fez isso na Argélia. Não quero comparar a Argélia com Gaza, é incomparável, são contextos diferentes, mas há um fenômeno interessante. A Argélia foi laboratório na época do colonialismo, e principalmente quando a Revolução Argelina estourou. Não podemos nem... claro, certamente não podemos aproximar, às vezes o pessoal de modo mecânico aproxima aí o Hamas, por exemplo, da FLN, não tem nada a ver, a FLN tinha um outro projeto político,
é bem diferente do Hamas, mas o que importa aqui para nós é o seguinte: a Argel se tornou um grande laboratório de tecnologias colonialistas de guerra. Por exemplo, esquadrões da morte foram criados pelos franceses, depois que eles perderam, tomaram o rapa lá do povo vietnamita, do general Giap, do Ho Chi Minh, na fatídica Batalha de Dien Bien Phu, em 54, quando os franceses foram chutados da Indochina, e vão lá para a Argélia e se agarram na Argélia. A Argélia é nossa. A Argélia nem considerada colônia era solo francesa. A Argélia era considerada departamento francês. E aí eles desenvolvem lá uma série de tecnologias colonialistas, não no sentido da máquina, mas no sentido de técnicas. Por exemplo, esquadrões da morte, tortura em massa, tortura científica feita com médicos do lado. Os caras estavam te torturando, te davam vitamina, te davam adrenalina, soro pentatol sódico, soro da verdade, LSD, para ver se o cara soltava a língua. Uma série de experimentos. E lá virou um grande porão, né, Argel? O povo argelino foi torturado em massa. E foi um método que acabou chegando no Brasil também, né? Exatamente. Quer dizer, o que se desenvolve na colônia volta também para a ex-metrópole, para a metrópole, e também é usado em outros espaços, em outros territórios. Exemplo, a Operação Fênix, na qual a CIA comandou o extermínio de lideranças, né, e militantes vietnamitas no sul, a famosa Operação Fênix, depois o agente responsável acabou sendo assassinado, ela foi baseada nos esquadrões da morte franceses em solo argelino. Brasil, a dia dos militares franceses vinham vender armas, não era só o Mirage que era vendido, também, junto com as armas, vem todo um tipo de ensinamento que eles chamaram de doutrina francesa. Ensinaram na Escola das Américas, ensinaram em Fort Bragg, nos Estados Unidos, Fort Benning, ensinaram West Point, que é a base da contra-insurgência. Então, note só, a base da guerra ao terror, da contra-insurgência, que são paradigmas importantes até hoje em West Point, agora tem o paradigma do drone, do controle aéreo, que também vem disputando com eles essas questões militares, mas era a contra-insurgência que tinha base na doutrina francesa, na guerra moderna francesa, desenvolvida pelo coronel Tranquier, pelo Lacherois, todos os militares franceses. E o pior, né, Pedro, muitos desses militares foram torturados pela Gestapo, foram torturados pela SS-Waffen, estavam na resistência francesa contra os nazistas e depois foram ser os algozes do povo argelino no norte da África. Então há uma ligação total. Então, Rosa, Lenin, entre tantos outros, se deram conta, e o próprio Marx, o pessoal sempre fica batendo naquele artigo do Marx da dominação britânica na Índia, que realmente é muito complicado ali. Agora, e aí ficam batendo na coisa do Simão Bolívar, ficam batendo na coisa do México, mas ninguém mostra outros textos do Marx. Pega lá o Sobre Colonialismo, que é uma seleção do Marx e do Engels. Pega os textos do Marx sobre a Guerra do Ópio. Pega os textos do Marx denunciando a barbárie colonialista britânica na Índia, também na China. Então é complicado, né? Muitas vezes a crítica ao marxismo ela pega recortes, ela também não leva em conta uma obra monumental de décadas, né? As pessoas também, o próprio Marx, né? Teve várias coisas que ele mudou ali no pensamento dele, no final da vida, inclusive para quem não sabe, a última viagem do Mouro, até é um texto que me suscitou revisitar o livro lá, porque a minha tese sobre Fanon e Argélia virou esse livro que você disse, né? O Fanon e a Revolução Argelina. E eu li um texto, um artigo chamado A Última Viagem do Mouro. Para quem não sabe, o apelido de juventude do Marx era Mouro, né? Judeu, de cabelo crespo, pele escura. É um texto do Marcelo Musto, tá? Até indico para vocês. Esse texto foi tão importante para mim, foi indicado lá no grupo, que eu tenho um grupo, Laboratório de Criação e Pesquisa, um grupo para quem faz meus cursos e formações e tal, para ficar lá discutindo, debatendo. E aí me passaram esse texto e eu fiquei tão impressionado que eu reabri o livro, fiz novas inserções, assim, desenvolvi mais o texto, porque a última viagem do Marx foi para Argélia. Ele foi para Argel, era mais para questões de saúde, ele estava bem debilitado, foi um desastre, estava o clima muito ruim lá e tal, mas o Marx já começou a fazer algumas análises sobre o colonialismo francês na Argélia, sobre a questão da terra, assim como ele vai analisar também a Rússia lá no final da vida. Então, é difícil você pegar uma obra como a do Marx e dizer, o Marx, como ele muitas vezes é taxado, inclusive às vezes com recortes que mexeram a desonestidade intelectual, né? Pega ali, corta uma carta do Marx pessoal,
ou mostra um trecho e não mostra outro. Agora, claro, os pensadores, inclusive os do nosso campo, eles não são gurus infalíveis e muito menos deuses, né, a serem louvados sem nenhum tipo de crítica ou autocrítica. Isso não tem problema. É do campo da dialética, é do campo do marxismo, é do campo do materialismo histórico, a crítica, a autocrítica, a ciência, ela também passa por isso. Agora, taxar desse modo, como nós vemos muitas vezes na academia, eu me desenvolvi numa academia que era antimarxista. Nos anos 80 ali eu tinha digamos, uma influência de Gramsci, né, bastante na academia, mas eu peguei ali o momento do pós-estruturalismo, do desdém pelo marxismo. Então foi muito complicado, assim, né, viver esse... Mas isso acabou me fortalecendo a procurar textos e a buscar cada vez mais a fundamentação teórica e principalmente a prática, né? Porque nós, desse campo, nós não ficamos, assim como Fanon, que escreveu sua obra numa guerra colonial, numa revolução de libertação nacional no norte da África. Nós também temos a nossa militância, a nossa prática social, e estamos interessados exatamente na teoria por causa da prática, né? Que a teoria embase nossa prática e que a teoria não seja um monolito, não seja, como falou Fanon, mumificada. O próprio Fanon, como ele tinha uma influência maoísta muito forte, ele dizia que a classe revolucionária na África era o campesinato, era a classe camponesa. E ele dizia que o proletariado estava muito incipiente e muitas vezes estava nas cidades ainda ligado à metrópole. Tem críticas a isso e tal, mas enfim, como eu disse, né, Pedro, nós temos um grande potencial de pensamento revolucionário, de teoria revolucionária pela transformação antirracista, anticapitalista, e nós não conhecemos esses nomes, e muitas vezes parece uma operação para desmarxicizar certos nomes. Fanon está aí, né? Fanon está em disputa. Bom, Angela Davis, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Kwame Nkrumah. O próprio Paulo Freire, né? A galera tenta de qualquer forma tirar o caráter, tipo, da praxis dele, né? Do comprometimento dele com a causa socialista. E acho que é até legal você lançar essa fala, né? Que ajuda a galera aí da audiência a perceber que é um mito essa coisa de que a universidade é lavrada de marxismo, né? Existe marxismo em toda parte. Inclusive lá na Unila eu já presenciei, assim, é um fato até engraçado que eu sempre conto pro pessoal. Teve um evento que eu estava ajudando a organizar, você já estava o dia inteiro lá, não aguentava mais. E em algum momento, alguma professora meio que falou assim, a gente não precisa mais de Marx, né? E tinha um professor que acho que era o mais decolonial de todos. Mano, esse cara tomou um ar, assim, ó. Mano, ele falou um caminhão, começou um maior debate, falou, não, tem várias críticas, mas o Marx é essencial. E aí, tanto que depois esse cara me deu uma carona, que a gente morava meio perto, assim, mano, ele foi o caminho inteiro, assim, eu já, pelo amor de Deus, mano, só quero descansar, tá ligado? E o cara ficou indignado. Mas é isso, eu acho que muito dessas críticas, primeiro, são de pessoas que não leram a obra do Marx, não estudaram, aliás, que é o que eu sempre digo, o Marx acho que é o tipo do autor, assim como vários outros, né, ele não é o único, mas que você não lê, você estuda, né, porque você pega, sei lá, o texto mais simples dele, assim, o manifesto. Mano, eu tenho um costume de ler todo ano o manifesto, assim, né, e com o acúmulo de estudos que eu faço ao longo do ano, eu sempre acho alguma coisa ali que mostra o quão genial ele era. Ele e o Engels foram na redação desse texto. Porque ele fala de uma forma simples, algo que é muito complexo, assim, a fundo, se você for pegar, né? Então eu acho que a galera primeiro que não estuda minimamente o Marx, a trajetória intelectual, porque eu acho que tem isso, né? Todos os intelectuais têm uma trajetória, né? Ninguém chega, põe o pé, sei lá, pega o título de doutor e pronto, o cara é um puta intelectual com a cabeça toda dele formatada ali, com a obra toda direcionada já. Não, tem assim como vários outros autores, você tem do próprio giro decolonial lá, o Aníbal Quijano, né, era super marxista e depois rompeu. Che Guevara tem falas problemáticas, o próprio Marx e o Engels. Só que é isso, né? Como que foi a trajetória intelectual deles? Onde que o Marx chegou? Acho que um momento mais... Ele chegou no ápice perto do fim da vida, né? Quando ele estava nesse processo de romper completamente, porque ele já vinha dando
sinais dessa ruptura com esse pensamento eurocêntrico, de reconhecer outras formas sociais, né? De pensar em como outras formas sociais poderiam chegar ao socialismo também. Então eu acho que tudo isso que a gente está trocando ideia faz parte desse grande debate, dessa grande disputa, porque é uma disputa política também, né, mano? Explicar, mostrar para a classe trabalhadora o sentido de tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia, eu acho que é um processo de disputa também. E, mano, já encaminhando aqui para o nosso final, queria que você me falasse um pouco dos desdobramentos do colonialismo ali, principalmente no século XX, né? Eu acho muito legal você trazer esses exemplos da resistência dos povos e tal. No que isso culminou, tanto no final do século XX como no começo do século XXI, a gente vê agora grandes movimentações de ruptura na África, né? Com essa lógica neocolonialista. E, se possível, mano, deixar aí para nossa audiência algumas leiturinhas básicas, assim, para o pessoal começar a se inserir no tema. Olha, essa questão do século XX e do colonialismo, principalmente no pós-Segunda Guerra, o neocolonialismo, nós teremos todo esse momento dos anos 50, 60, por exemplo, a Revolução Argelina, o processo ali da libertação se dá entre 1954 a 1962. Tá? Ao longo dos anos 60 teremos uma série de independências, alguns vão chamar, né, da libertação dos povos afroasiáticos aí pela sua própria luta. Outros processos revolucionários também estão ligados com a luta anticolonial, se a gente for pensar, principalmente ali a dominação japonesa, que vai ser na própria Indochina, na China mesmo. Nós teremos aí esses processos todos ligados à Segunda Guerra e depois, com a libertação, há esse aprofundamento aí em certos países de uma busca do socialismo. Mas outros não. Tem um livro que eu quero indicar, um livro bem crítico, já aviso, alguns vão ficar até chateados com algumas críticas talvez, mas é bom de vez em quando pegar, que é um livro do Gerard Chaliand, Mitos Revolucionários do Terceiro Mundo. Por que eu chamo a atenção para esse livro? Esse cara, o Chaliand, ele esteve na Palestina, ele esteve na Argélia, ele estava no Vietnã, o cara andou por tudo, tá? É um livro crítico, mas uma crítica à esquerda, digamos assim, à esquerda. E o que esse livro fala que me chamou a atenção, já li ele várias vezes e usei em alguns trabalhos que eu desenvolvi. Ele diz assim, que onde os processos revolucionários, tanto os de independência e libertação nacional, quanto outros de rompimento com o capitalismo, os que, digamos, foram adiante, tinham uma vanguarda leninista, nos moldes leninistas, tocando o processo. Tá? Ele dá o exemplo, Vietnã. Tu tinha um partido, uma organização anticolonial marxista, com moldes, né, de uma vanguarda proletária camponesa, Aliança Proletária Camponesa, e tu tinha então esse molde mais, que alguns iam chamar de autoritário. Nos países onde tinha uma frente mais heterodoxa, exemplo, a própria Argélia, a FLN, a Frente de Libertação Nacional, tu tinha alguns egressos, né, inclusive do Partido Comunista Argelino, porque infelizmente o Partido Comunista Francês e o PCA, o Partido Comunista Argelino, na época da Revolução Argelina, eram contra a independência, uma visão completamente equivocada na época, dizendo, não, é melhor nós esperarmos uma revolução proletária aqui na França para depois libertar a Argélia. Bom, está esperando até hoje. Então, nesses espaços onde a luta estava com uma frente, aí tu tinha, né, democratas, tu tinha marxistas, tu tinha autoridades, inclusive, ligadas ao Islã, muçulmanos e tal, lá na Argélia. E em outros países africanos, que ocorreu também esse fenômeno, infelizmente, aquilo que era o pesadelo de Fanon, que soa até mesmo como meio um pouco profético lá no Condenados da Terra, que é quando Fanon alerta dos perigos do pós-independência e da burguesia africana tomando o poder e substituindo os colonialistas europeus, os brancos, mas sendo igual ou pior aos antigos colonialistas. Uma burguesia parasitária, uma burguesia muito diferente da burguesia que ascendeu ao poder na Europa, né? Uma burguesia só como circuito de
de uma acumulação predatória, e o Fanon ele alerta isso lá no Condenados da Terra. Então, isso é uma questão do século XX, que o Fanon, lá em 61, o livro que ele escreve já sabendo que vai morrer com 36 anos de leucemia, deixa esse manifesto, deixa esse legado, digamos, teórico, para pensar a África, os Condenados da Terra, o terceiro mundo. E ali ele já alerta, Pedro, ele diz, cuidado com a burguesia, porque o que acontece? Quando está numa luta de libertação nacional, o inimigo é o estrangeiro, é o que está ocupando teu país. O irmão, a irmã, são todos do país. Só que o Fanon fala que esse maniqueísmo ele vai cada vez mais caindo por terra. Porque agora a exploração, o próprio Fanon fala isso, a exploração agora é feita por uma burguesia africana, ou por uma burguesia asiática, ou por uma burguesia latino-americana. E aí que vem a questão de classe, junto com a de raça, por isso confunde tanto, né, e dá tanto debate, tanto embate também. Aí o que acontece? Esse fenômeno, ele chama atenção, dizendo, olha, muito cuidado com o nacionalismo. Fanon raramente ele fala em nacionalismo, geralmente ele fala de modo crítico. Ele fala em consciência nacional, cultura nacional. Podem notar na obra do Fanon, cultura nacional. Ele diz que cuidado com essa burguesia no poder, que vai muitas vezes pregar um nacionalismo que pode, se não romper a consciência nacional, transcender a consciência nacional, superar em prol de uma consciência social, é o perigo de cair no chauvinismo, até mesmo no racismo. O Fanon dá exemplo. Lá no antigo Dahomey, agora Benin, no antigo Alto Volta, agora Burkina Faso, inclusive você citou agora essa região, né, agora, nesse momento, o conflito na região do Sahel, na região, nessa parte da África, ligado ao neocolonialismo francês, aos Estados Unidos, uma série de forças e potências imperialistas e neocolonialistas. Então, o que acontece? Fanon, ele avisa, cuidado, porque lá no Senegal, tu tinha motins anti-trabalhadores do Dahomey, Benin atualmente, e anti-trabalhadores do Burkina Faso, naquela época, Alto Volta. Ele diz que é aquele mesmo papo de xenofobia que a gente vê hoje. Olha, estão roubando nossos empregos. Esse pessoal vem do Dahomey, vem do Alto Volta roubar emprego do senegalês. Aí pegavam, batiam as pessoas, linchavam. Então, o Fanon está dizendo o seguinte, e ele, infelizmente, ele não esteve vivo para ver se efetivar esse pesadelo, digamos assim, do Fanon, ele acaba se efetivando. Olha o terrível destino do Congo, da sacanagem, da covardia que fizeram com Patrice Lumumba. Inclusive foi o último texto de Fanon, atribuído a Fanon, que o jornal era anônimo, no El Mojahid, jornal da Revolução Argelina, era sobre o Patrick Lumumba. Quer dizer, e foi morto pelo conluio de forças imperialistas, neocoloniais, e também por africanos do próprio Congo, em conluio com as forças imperialistas. E aí depois nós tivemos o Zaire, toda aquela questão de uma volta, uma cultura. É o que Fanon falava de cristalização e mumificação da cultura quando se transforma em folclore, em algo que não é dinâmico e vivo. Então, essa obra, eu convido vocês a lerem a obra do Chalian, eu convido vocês a lerem a obra do próprio Fanon, principalmente Condenados da Terra. Se tiverem a possibilidade de ler em espanhol, leiam Sociologia de uma Revolução, um dos livros mais importantes que o Fanon publicou, e o mais desconhecido. Lá ele vai falar de vários fenômenos durante a Revolução, a questão da descolonização da tecnologia, a questão do uso do véu das mulheres muçulmanas, o haik, né, como é chamado o véu lá na Argélia, uma série de questões sobre as técnicas ocidentais e como elas chegam na Argélia, como elas são descolonizadas pela Revolução e se tornam algo em potencial, né, para a emancipação do povo argelino. E é isso, o colonialismo ele se transmuta aí hoje em colonialismo digital também, não é um discurso, não é uma metáfora. Para nós o colonialismo digital ele é um fenômeno concreto da materialidade. Não, por exemplo, não há como emular a nuvem etérea que nós tantos falamos, as nuvens, as IAs, todas dependem de minérios para produzir o hardware e dependem de trabalhador precarizado. No Quênia, por exemplo, a OpenAI aí que contratou uma série de trabalhadores precarizados para discernir imagens de ultraviolência para não aparecer nas IAs.
generativas que geram imagens, por exemplo, DALL-E. Então, o colonialismo ele não ficou no passado, nem o racismo. O Fanon convida a ler o Racismo e Cultura do Fanon também, onde ele fala as forças produtivas se desenvolvem e o racismo se sofistica junto. Olha só que interessante. Então, o racismo não é só uma questão meramente ideológica, como certos camaradas aí do campo do marxismo acabam dizendo, o racismo é uma questão só ideológica. Não. O racismo, ele tem uma materialidade também. Então, a dinâmica de classe e raça, ela é uma dinâmica que cada vez mais tem que ser estudada. O fenômeno do colonialismo não é página do passado, ele está presente hoje no controle da infraestrutura, da extração de minérios, na divisão do mundo pelas potências, na violência de uma guerra high-tech, de uma guerra que não é guerra, que é uma caçada humana por drones, por alta tecnologia, por satélites, Starlink, etc., e, muitas vezes, os povos que estão, né, digamos que sendo massacrados nesses ataques terrivelmente violentos e com alta tecnologia, muitas vezes não têm nem condições de se defender. Então, é um crime de guerra, um genocídio, uma covardia, e sempre em prol da liberdade, em prol desses mitos que o Ocidente defende, que no próprio Ocidente não vigora, que é a questão da democracia, por exemplo. Cada vez mais o Ocidente, ele está, digamos assim, trazendo essas tecnologias, como você falou, do colonialismo, para dentro das cidades, das grandes metrópoles. Vídeo dos Estados Unidos, os problemas que estão acontecendo lá. Então, é um momento importante para, cada vez mais, nós compreendermos o fenômeno do colonialismo, do racismo, mas sem perder a sua conexão com a dinâmica de classes. Então, essa leitura que eu trago para vocês. Chalian, o próprio Fanon, quero traduzir aí um livro, até agora não consegui, do Renato Constantino, lá das Filipinas, mais uma vez. Não é Rodrigo Constantino, viu? Pelo amor de Renato, Deus, não recomenda esse arrombado. Por favor. Aqui, é tipo o Voldemort, né? Vamos falar o nome desse infeliz aí. Mas o Renato Constantino é um historiador filipino. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi num livro, A Educação Além do Capital, do Messaros. Muito interessante, e aí ele citava esse autor, eu fui atrás. Então, assim, temos autores, pensadores do marxismo anticolonial, periférico, né, que trouxeram as suas questões nacionais, as particularidades da cultura, da dinâmica de classes, do capitalismo, como ele se desenvolve, né, porque o modo de produção capitalista ele não é também algo cristalizado, ele tem seus fundamentos, a sua essência, mas ele também entra em conexão, às vezes até com modos de produção pré-capitalistas, né? E explora eles e rearticula. Então é nesse sentido que a gente precisa enriquecer a teoria, não por uma questão de vaidade intelectual ou acadêmica, puramente para ficar falando conceitos por aí e falando bonito ou difícil. Não, nós precisamos enriquecer a teoria, debater, fazer a crítica, autocrítica, para embasar a nossa prática transformadora. Parabéns, Marxismo Periférico, parabéns, camarada Pedro, que esse podcast continue e cumpra esse papel de circulação de ideias, de trazer à tona esse debate, muitas vezes ocultado, né, do marxismo anticolonial, do marxismo periférico, do marxismo do outrora terceiro mundo, de todos esses pensadores e pensadoras que muitas vezes ou são desconhecidos ou são apropriados e esvaziados do seu potencial revolucionário. Grande abraço a todos os ouvintes, muito obrigado, fico por aqui. É isso. Não, só para complementar, como já dizia o camarada Lenin, né, não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. E mais do que isso, até esse podcast mesmo não é nenhum ensaio de alguma espécie de demonstração de vaidade ou algo do tipo. A gente vive um momento muito sério, assim, um momento limite para a existência humana, né? Eu acho que a gente tem que se fortalecer para tentar não buscar, mas efetivar alternativas. É isso que a classe trabalhadora precisa. E como a gente é classe trabalhadora aqui da periferia do sistema capitalista, a gente tem que buscar aí no que já tem no acúmulo teórico para fundamentar a nossa prática. Então ficam as recomendações do camarada Walter, textinho que ele falou do Fanon, Racismo e Cultura, tá lá na coletânea organizada pelo camarada Jones Manuel, Revolução Africana, lançado lá pelos nossos parceiros da Autonomia Literária. Acho que o Sociologia de uma Revolução, mano, tem uma editora independente
Editorial Adandé, que eles vão lançar. É verdade, eles estão para lançar eles estão fazendo a série do Fanon completa, né? Muito bom, parabéns aí. Sim. E tem também a cópia pedagógica aqui em espanhol, para quem quiser, depois eu posso passar esses PDFs, Pedro. Quem quiser, tiver interesse em procurar aí o podcast, o Marxismo Periférico, só me dá o toque que eu passo aqui, a gente tem uma bibliotecazinha com bastante PDF aí, livros esgotados e tal. Então, sociologia, o Chalian também, Gerard Chalian, Mitos Revolucionários do Terceiro Mundo. Esse aí tem também em PDF. Da hora. Agora, todos os PDF que eu tiver, eu não vou mais falar que é pirata, eu vou falar que é cópia pedagógica. Gostei desse termo. Mas é isso, pessoal. Se quiserem, chamem lá na DM do Marxismo Periférico, mandem um e-mail para marxismoperiférico@gmail.com, ou também procure o camarada Walter Lippold aí nas redes sociais, mano. Onde é que a galera pode te encontrar? Eu tô ali no Instagram, principalmente, Prof. Walter Lippold, @Prof. Walter Lippold, só chamar lá. Meu e-mail é o prof.walter, com W, @proton, N no final, proton.me. É prof.walter, @proton.me. É só chamar, ou no Instagram, ou no e-mail, já fazemos o contato aí. E também vender o peixe aqui, né? Quem quiser saber mais sobre a história do colonialismo digital, nós fazemos um histórico lá no livro, como você sabe, Pedro, do colonialismo digital, esse que saiu na Boitempo, agora nessa nova edição. Nós temos um histórico do colonialismo, do imperialismo. Muito do que eu falei aqui tá lá mais aprofundado no livro que nós escrevemos, eu e o Davidson Faustino. Um salve pro Davidson, um salve para a ABC, aí todo mundo, grande abraço, São Paulo, aqui de Porto Alegre, vou ficando por aqui, obrigado pelo convite. É isso, mano. Então procurem lá o camarada, dêem uma atenção também que ele oferece uns cursos, então lá nas redes dele vocês podem entrar em contato e ver lá algum curso que interesse vocês. E ficamos por aqui, terminando o nosso segundo episódio. Não esqueçam aí de compartilhar, de avaliar o podcast aqui, você que está ouvindo no Spotify, está ouvindo pelo YouTube, já dá aquela curtida, já comenta, compartilha com geral, e em breve teremos novos episódios. Temos o nosso livrinho lá, Lenin Anticolonial, que está para sair pela Autonomia Literária. Textos inéditos em português do Lenin, tratando sobre a questão... Parabéns, velho. Fiquei tão feliz quando vi a capa, né? E você postou lá, parabéns. Valeu, mano. Obrigadão. Quando estiver pronto aí, quero ser um dos primeiros a ler. Não, vou mandar uma cópia para você, certeza. Beleza. Então tá lá na pré-venda, pessoal. Vai ficar aí até, acho que o final de março, né? Que o livro vai começar a ser enviado em abril. Então dê uma atenção lá se você puder. E é isso. Beleza? Brigadão, Walter, mais uma vez. Valeu você aí que ouviu até o final. Se puder contribuir, além, né, de curtir, compartilhar e mandar para todo mundo, temos a nossa chave Pix, que é o e-mail marxismoperiférico@gmail.com. Tá aí na descrição do áudio ou do vídeo, não sei onde você está acompanhando. E é isso. Valeu, pessoal. Brigadão aí. Até a próxima. Venceremos.